Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal? Bora para a nossa segunda aula de semana 7. Continuando nosso programa de dois corpos. A diferença desse para o anterior é que agora a gente vai fazer tudo no contexto de mecânica quântica. Só somente isso. Aqui nesse vídeo, a gente vai seguir a mesma lógica do outro, né? Só que essa parte quântica é até mais simples, né? Porque a gente começa direto de energia, então hamiltoniano. Não precisa daquela lei de Newton, segundo derivado e tal. Mas aqui é mais fácil quebrar o vídeo em dois, né? Então eu fiz em duas partes, vou ficar dois vídeos curtos, né? Lá eu achei, não tinha um ponto legal para quebrar, poderia ter quebrado na parte final. Mas aí um vídeo fica grande e outro muito curto, não vi muito propósito, então lá ficou bem grandão. Mas aqui vai ficar mais tranquilo. Então bora. Qual o problema? É o mesmo problema que a gente já tem. São duas partículas isoladas, só que agora as partículas são quânticas, né? Então é um elétron e um Blovsky aqui, interagindo com o elétron, né? Então, mesma lógica, então o cara está no x1, outro no x2, R é a distância aqui dos dois, né? E aqueles argumentos de homogeneidade e isotropia do espaço que implicam que a interação entre esses dois caras nesse sistema isolado é uma energia potencial que só depende do modo da distância, o argumento é o mesmo. Isso não interessa, é clássico ou quântico, tanto mecânica clássica quanto mecânica quântica. Aqui tudo é não relativístico, as duas estão no espaço euclidiano. Então, você pode usar um ou outro, tanto faz. Ou o argumento, né, é o mesmo. Então, a questão é, se o argumento é o mesmo, você pode começar do final. A gente terminou outro vídeo com um sistema de uma partícula em uma dimensão, né, aquele sistema reduzido com massa μ, com potencial efetivo. Então a gente chegou àquela energia, você pode botar, aquele seria o hamiltoniano daquele sistema, pode botar chapéu em todo mundo e começar de lá? Pode, né? Só que aí não tem o vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Para fazer aqui agora, né? Mas então ou até do outro, né? Quando você começa a partir de massa reduzida no potencial central, aquele em 3D, pode botar o chapéu? Ele pode também. Só que perdeu a graça. O que eu vou fazer aqui desde o começo é só eventualmente para levantar a dúvida, ou sanar a dúvida, né? Se eu mostrasse direto lá do final, alguém ia perguntar, mas tá para fazer isso? Então a gente vai começar vamos começar do começo e vamos repetir os mesmos passos, né? Vamos chegar no mesmo resultado. Só agora aqui tudo no contexto quântico. E aqui tem uma parte interessante, né, que é aquele potencial efetivo no final, lembra que ele depende de L ao quadrado. Então a gente vai chegar naquele mesmo potencial efetivo, só que aqui vai ser L ao quadrado quântico, né? Então tem que ser H cortado ao quadrado LL mais 1. Vamos ver que vai dar certo. Mas bora lá. Então qual é o nosso problema aqui, em termos de mecânica quântica? A gente tem um hamiltoniano. Esse hamiltoniano, ele é formado por ter partícula 1 e partícula 2, ele é a energia cinética de 1, energia cinética de 2 e a interação entre os dois. Agora aqui, não queria cuidar da confusão. Acho que só em um momento que você vai ter confusão. Esse R aqui é operador.
Esse R é o módulo entre x2 e x1. Chapéu aqui é o operador. Só em um momento que esse chapéu vai ser unitário em direção radial. Aí lá eu vou comentar. Então agora a gente vai começar a repetir a mesma lógica. Significa a mesma lógica é transferir esse problema, ao invés de usar x1, x2, usar o centro de massa e a distância relativa, né, para trabalhar. Os argumentos são mais ou menos os mesmos. Né? Então, aqui eu vou usar direto representação de coordenada. Então, um certo aluno, não vou citar nomes, que fica me perguntando toda hora lá no mural, ele fez uma pergunta do problema lá da lista 2, né, de que eu fiz na aula síncrona, eu fiz trocando derivada, fiz transformação parecida com essa, né? Mesmo, na verdade, né? Que ele usa só dois acoplados. Mas que eu podia fazer aquela derivada mesmo, não podia usar, tipo, tinha que usar representação de coordenada, não precisava. Não precisa. Né? Mas a representação de coordenada aqui é o jeito, no final das contas, com a função de R, você vai usar a representação de coordenada para resolver o problema, é o jeito mais prático, né? Mas depois eu vou fazer no jeito mais geral, quando eu acabar aqui, mas vamos fazer primeiro coordenada, depois a gente faz geral. Então aqui só a coordenação de massa, o Rzinho, é inversa, né? Estava tudo no outro vídeo. Vamos pegar esse pedaço daqui para eu transferir tudo do x1, x2 para o centro de massa e o Rzinho. Então o que eu digo transferir? A parte do potencial já está feita, né? Falta a energia cinética. Então as derivadas, né? O P1 quadrado e P2 quadrado. Essa notação aqui A, vamos conferir, tá certo? O A, ele é 1 e 2, ele faz referência à partícula. Então, a partícula 1 e a partícula 2. O I aqui é a componente. Então, esse P2, 3, significa que é o momento da direção 3, ou seja, em Z, da partícula 2. Isso quer dizer. Então, o que é esse IH cortado desse operador PA, direção I? Em representação de coordenada, isso aqui simplesmente é a derivada, né, do XA na direção I. O A1, partícula 1, partícula 2. Então, o XA, ele é função seria o inverso disso daqui, né? O x1 é função do centro de massa de R, x2 é função do centro de massa xr e R. Então você pode usar a regra da cadeia. Né? Então essa derivada é a derivada do R. Aqui eu estou metindo de propósito esse índice Cm, senão fica muito feio. Então isso aqui é derivada do centro de massa em direção J, aqui o seu cara é direção I, derivada em direção J, centro de massa. Aqui tem uma soma. E também ele é função do Rzinho, então derivada de Rzinho, derivada de XA, derivada do Rzinho. Aqui soma. Agora aqui eu tenho que explicitar, né? Porque não dá para fazer um A qualquer, né? É diferente para um e para o 2. Então para a partícula 1, agora por isso que eu deixei esse cara aqui. O que é o RJ21, né? Derivado com relação ao x1. Então se deriva aqui com relação a x1, vai derivar esse cara daqui. Então dá M1 sobre Mzão. M1 sobre Mzão, delta e J. E aqui é a soma. Agora derivar o Rzinho com relação ao x1. Aqui Rzinho com relação ao x1 é esse cara que será derivado. Então vai vir com sinal de menos. Então aqui é menos delta e J. Vai colocar a derivada RI, Rzão I, menos derivada Rzinho I. Só que esse aqui tem um M1 e M2, aqui tem um sinal de menos. Para a partícula 2 é a mesma coisa. Aqui você vai derivar aqui, a diferença é que vai ficar M2 e M1. E aqui você vai derivar esse. Então aqui vai ficar com sinal de mais. Então isso aqui é derivado. Beleza. Você joga o ZH cortado para o outro lado. Né? Então se você chama esse menos ZH cortado derivado aqui do centro de massa, que eu voltei com o CN, né, de P grande, o operador P grande seria o momento do centro de massa. Né? Esse aqui de PRzinho, seria esse momento daqui em direção a Rzinho. A relação virou exatamente o P1, M1, Mzão, o P grão, o Pzão, né? O P grande menos PR. Né? E o P2, mesma coisa que com 2 e aqui com sinal de mais. Né? Se você tirar o chapéu, essa é a mesma relação clássica. Né? Então, com derivada ou com momento, dá no mesmo. Repara que se você soma as duas equações, né? Aqui vai ficar esse mais esse, aqui cancela. Você bota esse cara em evidência, então fica M1zinho mais M2zinho, que é o Mzão, cancela o Mzão. Então virou o P grande é P1 mais P2. Igual clássico. Né? Esse P grande é o momento total. No final das contas, a conta é a mesma. Porque a gente vai voltando no hamiltoniano,
que direto, a gente está falando direto da energia, né? A conta é a mesma da conta clássica, efetivamente, porque, eu quero dizer assim, você pode simplesmente pegar esse cara ao quadrado, jogar lá para reescrever o hamiltoniano. O resultado vai dando o mesmo. E aqui não tem problema pegar esse cara ao quadrado e pegar como se fosse números, como se fosse clássico, porque esse P grande e o PR comutam. Esse é derivado de um cara e esse cara é derivado do outro cara, são independentes. Na verdade, esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado, 2m. Aqui vai ficar esse ao quadrado mais esse quadrado. Aqui vai ter esse quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes primeiro e segundo, 2 vezes primeiro vezes segundo. Mesma coisa, quadrado de um, quadrado do outro. Repara que no cruzado, aqui menos, aqui é mais. Aqui tem que dividir por 2m1. No cruzado, m1 cancela, ficam 2m. Aqui você tem que dividir por 2m2. Então, no cruzado, de novo, aqui o m2, agora o m2 cancela, fica esse com esse dividido por m. Menos, mais. Então, o cruzado se cancela. Então, só tem esse cara ao quadrado, esse ao quadrado, ao quadrado. Esse ao quadrado, lembra que ele divide aqui por m1. Então, o m1, 1 corta, fica um m1 em cima e o m2 ao quadrado embaixo. Aqui ao quadrado vai ficar um m2 em cima, um m2 ao quadrado embaixo. Você bota o p ao quadrado em evidência, pzão em evidência, o mzão em evidência, ficou m1 mais m2, ficou mzão. Então, ficou p ao quadrado, pzão ao quadrado, 2mzão. E o cruzado, e o quadrado desse, né? Aqui divide por 2m1, aqui divide por 2m2. Né? Então, ficou um meio, 1 sobre m1 mais 1 sobre m2. Isso é 1 sobre m, né? A massa reduzida. Então, eles fatorizaram, separaram o centro de massa e a distância relativa. Agora, então, o seu hamiltoniano ficou assim. Então, olha que tem um pedaço do centro de massa, que é um hamiltoniano de uma partícula livre, com massa mzão, que é a massa total. E tem outro pedaço separado, que eu botei um índice R, que é o cara que envolve a distância relativa. É um momento de direção R e um potencial de R. Então, o hamiltoniano desacoplou, né? Um pedaço do centro de massa e o pedaço do R. Esse pedaço, obviamente, comuta com esse. Então, é óbvio que o seu hamiltoniano total comuta com qualquer componente do centro de massa, né? Porque eles comutam entre si e esse cara comuta com esse, porque aqui não tem R do centro de massa aqui. Né? O P do centro de massa não comuta com R do centro de massa. Então, mas com Rzinho ele comuta, e com P de Rzinho também comuta. Então, isso aqui é óbvio. Então, o centro de massa, o momento do centro de massa, ele entra no seu CCOC. Eu chamo esse parcial porque depois ainda falta o CCOC aqui. Né? Então, o seu alto valor de energia, o seu hamiltoniano, esse alto estado aqui de energia, ele também é alto estado do momento do centro de massa. Repara que esse E aqui, ele... aqui, desculpa. Né? Esse H, imagina que tem um índicezinho R. Esse que eu quero aqui. Porque essa energia aqui, eu não quero energia total. Eu quero só a energia da parte do Rzinho. Então, a energia total, que é a energia desse hamiltoniano todo, vai ser essa energia do Ezinho mais esse cara aqui. Então, é só botar um índicezinho R aqui. Não vou resolver... Claro, é óbvio que se eu resolver a equação... Como esses caras diagonalizam juntos, né? Se eu resolvo o alto estado desse cara, o alto estado do outro também, então eu resolvo para esse e para esse, a energia total é só somar aqui os dois. Né? Mas aqui eu quero que esse cara seja do Rzinho. Tudo bem. Então, o que significa que aqui só envolve Rzinho e aqui só envolve o R centro de massa, é que esse estado fatoriza. Né? Digamos, se a função de onda, se eu for aqui em coordenada, for resolver, né? Ela vai ser um produto. Um produto na função do centro de massa e um produto do Rzinho. Como é que vai ser a parte do centro de massa? A parte livre, né? E tem uma onda plana. Repara que aqui já estão, quando você atua o operador P grande aqui do centro de massa, ele deriva uma componente, aí a componente deriva esse cara aqui. Então vai cair esse vetor. Aí vai ficar P e repetir ele de novo. Então a gente já resolveu essa equação aqui. Se atua aqui I menos I cortar a derivada do Rzão, caiu esse fator, menos I com I cortou, H cortado cortou, virou P grande e repetiu tudo de novo. Então deu P e repetiu a mesma função. Falta o R, né? É a parte que interessa. Então aqui do mesmo jeito que o clássico, o centro de massa desacopla no movimento retilíneo uniforme. O que interessa é essa parte aqui, né? O hamiltoniano radial atuando nesse psi R dá um E psi R.
E em coordenada ficou esse cara, né? Aquele P operador R, né? É menos IH cortado derivada em R. Então por isso que aqui o P ao quadrado eu estou botando esse laplaciano aqui, e esse subíndice R quer dizer que está derivando componente 1, segunda derivada da direção 1, segunda derivada da direção 2, segunda derivada da direção 3 do vetor Rzinho. Aqui seria o equivalente àquela primeira conclusão, o clássico, né? Você reduziu o seu problema ao problema de uma partícula de massa efetiva num potencial central. Então, o primeiro ponto está verificado. O centro de massa, você sempre pode eliminar. Vai ignorar o centro de massa. Só fazendo a transformação de Galileu, que a gente viu lá na segunda semana, sei lá. Você pode ver que você pode jogar esse cara aqui a zero. Se você quer recuperar esse cara, é só fazer a transformação de Galileu, que é exatamente isso que ele acrescenta. Lembra? Então, beleza, vamos assumir que a gente está tendo um centro de massa para resolver aquilo lá. Mas tanto faz. Agora, para responder o nosso coleguinha, esse vídeo já está quase acabando. Se eu preciso daquela representação de coordenada, preciso trabalhar com o momento como se fosse derivada? Não. Vamos definir simplesmente a definição aqui sim, né? Eu tirei esse insight, veio da minha experiência do problema clássico, né? Mas aqui todo mundo é operador, não está representação de coordenada explícita, né? A gente vai trabalhar com as coordenadas. E vamos analisar um pouquinho a parte do centro de massa. Tem essa equação de Heisenberg, vamos olhar para o Heisenberg. Já que a gente está olhando os caras operadorzinhos, x e p, melhor olhar Heisenberg. Obviamente que nada vai depender especialmente do tempo, então vai ficar só esse pedaço aqui. Uma parte importante, antes de começar, é que, como você tem mais de uma partícula, computador x com p, x e pj é IH cortado delta j. Mas se você tem partícula 1 e 2, aqui A e B é 1 e 2 da partícula. Então isso aqui também tem um delta B, né? Então, se eu pego o x na direção 2 e o momento na direção 2, esses caras se comutam se o momento, se aqui for da partícula 1 e aqui for da partícula 2, porque uma não tem nada a ver com a outra. Então aqui tem o delta J e delta B, só para guardar. Então, okay. Então, por exemplo, você vai derivar, o que é a derivada do x da partícula A? O operador posição da partícula A, a velocidade operador velocidade particular. Então é só botar aqui no Heisenberg, né? Olha que tudo vai dar zero, exceto no momento onde a partícula tem um momento do A, que é o PA ao quadrado sobre 2MA. Então isso aqui vai ficar PA sobre MA, é a velocidade do A, não tem nada demais. Então isso serve para o A igual a 1 ou A igual a 2. Então só para guardar isso, agora a gente vai derivar o centro de massa, usando a equação de Heisenberg. Então a derivada do centro de massa é 1 sobre M1. Então esse cara aqui é o x1 mais x2, então aqui M1, M2. Agora vamos usar o resultado que a gente já tem, né? Esse daqui é P1 dividido por M1, então esse aqui é P1. E o outro é P2, então somou é o P total sobre M. Só para dizer que em mecânica quântica você conclui que a derivada do centro de massa, do operador centro de massa, é o operador momento total dividido pela massa total. Resultado clássico. E aqui é outro resultado simples. Você fez alguma lista. Lista não, acho que foi lista também. Mas lá tem segunda, terceira semana, usando só a equação de Heisenberg, derivado do momento. Tipo lei de Newton, né? Então esse aqui é o derivado do cara com H. Agora aqui quem contribui é o V, né? Porque o V que tem x1 e x2, dependente se aqui é o P1 P2. Isso aqui, qualquer função, P é partícula 1. Então, qualquer função de x1, esse resultado dá menos H, menos o... Parece que tem um H cortado aqui, mas ele cancela, beleza? Aqui sai um IH cortado derivado, menos IH cortado e derivada. Com esse menos I fica menos 1, o H cortado cancela, então é menos o gradiente da função, qualquer função que você bote aqui, de xa. Né? Aqui é derivada em A. Você fala, mas então você está usando coordenada. Não, você pode usar a coordenada para verificar isso. Mas esse resultado não tem nada a ver com a representação. Você pode usar simplesmente que computador de x com p é delta, é IH cortado. É só pegar o potencial e expandir em série. Né? Aquele truque que você já fez na sua lista. Não, agora lembrei, você fez na lista. Então, ok. Por que eu estou querendo saber isso?
Porque agora eu vou derivar esse cara aqui, ou o segundo derivado do centro de massa. Então, derivar o momento total é derivar P1 e P2. Então, a derivada do P1 é esse cara aqui do 1, do P2 é o cara aqui pro 2. Só que agora aqui eu vou pedir para você olhar o vídeo anterior, se você não está lembrado. Quando você tira esse gradiente com x1, aqui dá mais V', esse linha é derivado com relação a R, na direção R. E esse cara daqui dá o que está aqui. Então ele é o V' na direção R. Aqui, quer dizer, aqui tem um sinal de menos, porque R é x2 menos x1. Então aqui vem com o sinal de menos e aqui com o sinal de mais. Então, na verdade, isso cancela. Então, o operador, o derivado do operador momento dá zero. Esse operador momento, esse operador é constante. Se tira qualquer valor médio aqui, esse valor médio não muda no tempo. Então, o que seria a segunda derivada do centro de massa. Então, se você volta, né, em retrospectiva, então o centro de massa tem que ser um movimento retilíneo uniforme, né, em termos de operadores. Né? Então, o operador R0 mais um operador V vezes T. Né? Esse operador R0 é constante e o operador V é constante. Então, você deriva 2 vezes dá zero. Então, só para dizer que você pode matar. Aí já está meio claro. Se você volta lá na função de onda que a gente fez primeiro, já isso era óbvio. Mas aqui a gente não está usando aquele resultado. Então, você pode, viu que o centro de massa é um movimento uniforme, você pode matar o centro de massa. Mas é para que é importante. Se você mata o centro de massa, simplifica bastante essa construção. Então, seu momento total é zero. Né? Os caras estão interagindo aqui, mas você está andando junto com eles. Né? Então, você está vendo um girando ao redor do outro. Então, se o momento total é zero, então o momento 2 é menos o momento 1. Vamos chamar esse momento 2 de PR. E voltar agora no seu Hamiltoniano, no referencial do centro de massa. Lembra que a gente está fazendo a construção toda a partir, esquecendo aquele nosso resultado original, né? A partir só da equação de Heisenberg e por aí vai, definição do centro de massa. Então, você volta aqui vai ficar menos PR, né? O quadrado vai ficar PR, aqui vai ficar PR, boto PR aqui em evidência, 1 sobre 1 M2, isso aqui é 1 sobre μ. Aí deu direto H de R. Não usamos representação de coordenadas e chegamos no mesmo resultado. Ok? Aluno perguntão. Cadê? Não, as perguntas são boas. Continue perguntando. E chega. Acabamos o nosso vídeo. Tranquilinho esse, né? Então, o próximo vídeo é o quê? A gente terminou o primeiro passo, né? Que é sair daquele problema de 2 corpos e chegar no problema de um corpo com massa efetiva num potencial central. Né? Falta o segundo passo, que é transformar esse problema nesse potencial central em um problema na linha em R, né? Com um potencial efetivo. Né? Isso a gente vê no próximo vídeo e termina a semana. Muito fácil. Né? Mais fácil que ganhar do Máscara da Morte. Falou, galerinha. Até a próxima aí. Valeu e fui. O próximo episódio será